A Fernanda Montenegro, né, que é a garota propaganda do Itaú, ela fez esse comercial e nesse comercial ela passava uma mensagem subliminar dizendo em que ela estava em nossas mãos, o futuro, né? Que era um futuro um pouco meio promissor, né? Um futuro meio desagradável, o que deu para entender. Irmãos, e ela falava em que ela estava em nossas mãos. Ela quem? A barca? Não sabemos. É uma mensagem subliminar, o qual, né, vou colocar esse vídeo para vocês ouvir direitinho o que a Fernanda Montenegro falava neste comercial. Vamos ouvir esse comercial e depois ver a matéria da Fernanda Montenegro, em que essa matéria, irmãos, ela implanta um chip na mão. Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora, porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora, porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018. Eu estou na mão de vocês. Aí, irmãos, eu fui pesquisar aqui, né? Fernanda Montenegro implanta chip após acidente. A atriz de 92 anos sofreu um acidente doméstico em maio. Esta postagem foi feita em 3 de junho de 2022. Fernanda Montenegro segue reclusa desde maio após sofrer um acidente doméstico. A atriz de 92 anos quebrou 3 costelas e precisou ficar de repouso para se recuperar. Nesta quinta-feira, a famosa passou a utilizar um dispositivo no pulso para realizar chamada com o médico caso haja necessidade. É para alguma emergência, segundo explicou ela. Então, irmãos, vamos ouvir aqui a revelação em que a nossa irmã Luciana Belasco teve, e ela associou essa revelação a que o irmão Mateus também teve, para ver se não é um quebra-cabeça, irmãos. Essa mensagem subliminar, né? Muitos vão falar, é um simples comercial do Itaú, mas tudo indica, irmãos, o que a gente vê aí passando na internet é um quebra-cabeça também, né, irmãos? Vamos ouvir a nossa irmã Luciana Belasco, para vocês entenderem direito. A graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Paulo, tudo bem com você, meu irmão? Irmão, eu estava ouvindo aqui uns vídeos e muito bom, né? A parte de revelação, porque em Atos 2, Joel 2 fala que nos últimos tempos, a partir ali do Pentecostes, mas já tem ocorrido mais e mais, porque Jesus está próximo, as pessoas elas iriam, servos e servas, filhos e filhas iriam ter revelações. É o que tem acontecido, viu, do irmão Mateus. E ele falou algo muito importante, né? Ele falou que a igreja dizia que a pandemia ia acabar. E ele ficou desesperado, porque ele sabia que não ia acabar. Então, isso é um sinal muito sério, né? Porque o inimigo, ele afronta mesmo para não ser dito a realidade. E é de nós, né, meu irmão? Bom, contar 2 revelações. Uma, eu contei tudo no meu canal ali, né? Mas rapidamente, uma delas veio como se fosse uma ressaca no mar, do mar sobre a terra. E eu vi 2 igrejas, uma com placa, outra sem placa.
E esse mar pegava as pessoas e tudo mais, e as pessoas ficavam como zumbis. Então elas perdiam a cabeça e atacavam. Sabe esses surtos que tá dando nas pessoas, que do nada elas querem matar as outras? Tá acontecendo isso já, né? Porque esse sonho é um pouquinho mais antigo, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado. Estamos em 2022, né? E aí, essa água, ela entrava onde tinha a igreja com placa, e sem placa não pegava. Eu falei, Senhor, por que a água, essa prova, né, ela pegava na igreja com placa? E Deus falou assim, por causa de idolatria. Quem estiver embasado em idolatria, não vai conseguir passar a prova. Então, nós temos que lembrar que nós somos a igreja de Cristo, não fazer acepção de pessoas, né? Esse foi o primeiro sonho. O outro sonho, irmão, eu estava dentro da igreja, e aí o ancião chegou e falou assim, irmãos, preste atenção, vamos ficar na comunhão e fiquem em pé. Não se sentem, irmão, não se sentem. Aí ele estava em pé, as pessoas estavam em pé, mas algumas pessoas sentaram, algumas. E quem sentou lá no fundo, abriu uma porta, aquela que vai pro banheiro de fundo assim, e lá saiu assim um padre, aí atrás saiu uma baiana, vestida assim de baiana, sabe aquele vestido branco, tem um turbante branco, né? Bem típico assim da Bahia, e atrás um índio. Ele era uma criança, é um menino com roupa de índio assim, ele saiu atrás. Então eram os três. E aí eles vinham na frente da pessoa e eles convidavam assim para uma quermesse da igreja lá e cobrava tipo R$ 15 a quermesse. E o padre com um sorrisinho meio assim, dava medo, né? Aí eu perguntei ao senhor o que era esse ecumenismo que o irmão Mateus falou. Ou seja, vai ter sim. Até eles falam no Crislã, né, que o islamismo, muçulmanos, a igreja católica, tudo eles vão se unir, e é algo surreal, porque essas religiões judeus, né, eles não acreditam em Jesus Cristo. Então como que você vai unir religiões? Você pode respeitar, mas como que você vai unir religiões que não acreditam em Jesus? Só que eu vi isso dentro também da igreja ali, né, vindo, né, e tinha que ficar em pé. E o inimigo então ele vai afrontar mesmo para não pregar a verdade, pois a gente está no tempo da revelação das últimas dispensações na Terra. A Bíblia, o Senhor me mostrou que ela vai ser considerada homofóbica, e se realmente a Bíblia ela for manter, ela vai ser editada sem esse negócio de gênero, homossexualidade, essas coisas aí, esquece. Só vai ser tudo dito que é ilegal, é um absurdo. Vamos começar a falar isso daí, em relação à Bíblia, né? Em relação às igrejas, elas vão acabar fechando. O que pode ter justamente essa religião unificada, e vai acabar tendo, porque é o caminho para o anticristo, porque ele vai tomar o lugar ali como se ele fosse Cristo, né? E então as portas estão se fechando. O último carnaval foi um escândalo. Quem falou do carnaval, expressou sua opinião, está sendo processado. Mas em contrapeso disso, quando falam de Jesus, fazem filme brincando de Jesus, brincando com a palavra, e também colocam Jesus como perdedor, rasgam Bíblia, comem Bíblia, põem fogo na Bíblia, ensinam a blasfemar lá no TikTok, né? Mas isso nada acontece. Tudo isso pode, né? O amor esfriando, perseguição aos cristãos aumentando. Quem acompanha as redes, assim, as mídias tem visto. Crédito social na China, agora na Itália, em Bolonha. O que é o crédito social? O irmão deve saber, né, que é aquele sistema que o governo lhe dá um crédito para o cidadão, que se o irmão estiver dentro das regras do governo, que ele vai te impor, aí o irmão ganha uns créditos e aí tem umas vantagens, né? Um exemplo dessas regras é o seu vizinho te denunciar que o irmão é cristão, que o irmão faz culto, que tem Bíblia, entendeu? Aí eles, né? Então acabou. Então, minha vizinha ali é crente, né? Eu vou denunciar ela. Lembra aquela passagem que tem na Bíblia? Pais contra filhos, filhos contra pais. Vai ter entrega, um vai entregar o outro. Onde mora, que na China é assim, né? Onde mora, onde que... Então aí que tá a parte de fugir também. Tem uma propaganda no Itaú, tem vários, esse é um exemplo, né? É uma propaganda lá de 2018, que é da Fernanda Montenegro. E aí aparece, né? Fala bastante coisa assim que assusta para quem entende assim do que vai acontecer, né? A gente ri para não chorar. E essa data de 2018, felicitando, fala-se como se fosse o futuro, felicitando 2018. E no final da propaganda, esse 2018 vai só até 2023. E no final do vídeo, a moça da propaganda, ela cruza os braços, como se fosse um sinal de prisão, voltada para o sol. É muita mensagem subliminar, nem tão subliminar assim. E a última frase dela é assim:
vocês não estão na minha mão, eu que estou nas mãos de vocês. Tá falando do chip, né? Do chip, do sinal. Aí o que aconteceu, irmão? Essa atriz, a Fernanda Montenegro, falou que teve um acidente doméstico e ela colocou o chip no pulso. Isso aí, pesquisa, põe no Google aí. Fernanda Montenegro coloca chip no pulso. E me falaram isso, eu não acreditei. Quando eu fui ver, é verdade mesmo, né? Ela faz uma propaganda sobre o chip e ela coloca o chip na mão, no pulso, né? O controle mundial. Então nós sabemos que tem uma agenda para ela ser cumprida até 2030. E o Fórum Econômico Mundial, o pessoal não esconde mais esse negócio de nova, né, ordem, né, que não pode ficar falando muito, né, mas está aberto, não pode falar e está aberto. E o Fórum Econômico Mundial, eles não escondem mais, está aberto a todos que quiser pesquisar no Google. Ele fala assim, que até 2030 nós seremos vigiados, nós não vamos ter nada e seremos felizes. Ou seja, tudo que está acontecendo na Venezuela, Cuba, China, Coreia do Norte, agora na Argentina, no Canadá, né? E tá nos países da Europa, aquele The Economist que também tá junto com ONU, OMS, Fórum Econômico Mundial, todo esse povo aí, e China, todos os países vermelhos, né? Eles falam muito mal do Trump, então fica uma dica aí também. E a fome também tá chegando, né? Eu tive uma visão do cavalo preto, foi ano passado, né? E aí eu pedi a Deus, quando eu vi essa visão, eu nem sabia o que era na época, pedi a Deus para a irmã lá, se ela sonhar com arrebatamento, se fosse de Deus. Ela sonhou no mesmo dia do que eu pedi. Uma amiga minha sonhou com o mercado caro, a gente sem dinheiro para comprar comida. Uma tia minha tem um dom assim de revelação, nem estuda a palavra, mas ela sonhou. Você vê como que quando Deus quer mostrar, né? Ela sonhou assim que vinha um caminhão, parava na frente da casa dela e jogava um pacote de arroz, assim, sabe? E falam do reset mundial, que é tudo resetar, tudo vai sumir, né? Internet, YouTube, esses canais, conta bancária, dinheiro, essas coisas, né? E sinais nos céus e na terra, terremotos, amor esfriando, violência, né? As pessoas sonhando com as 3 bolas de fogo vindo em direção à terra. O pessoal não está investindo em Marte, bunkers, ali embaixo da terra, filmes, né? É isso, meu irmão. Então estamos em tempos finais, sim. Infelizmente muitas pessoas não estão vendo. Se em 2023 acontecer alguma coisa assim, até 2030 na agenda, nós estamos falando de 7 anos. Quanto tempo vai durar a tribulação? 7 anos. O anticristo vem, quebra o acordo em 3 anos e meio. Isso pode ser ou agora ou mais para frente, né? Não sabemos. Pode ser de repente algo 2023. Tem menção para 2027. O senhor falou que era 7 anos de vacas gordas. Isso em 2019. A contagem de 2020. Olhei e falei, meu Deus, como assim está tudo terrível? Porque é uma contagem regressiva. E o senhor me mostrou um vídeo que tem um relógio da ONU, lá em Nova York, nos Estados Unidos, com uma contagem regressiva, que ela termina em colapso, né? Fala assim que ela é um colapso, né? Ambiental, em 2027, que é a mesma data que o senhor havia me mostrado. Então o pessoal que é contra Deus, todos eles falam que algo terrível ia ser em 2023. Fala-se dessa contagem em 2027, a própria ONU faz isso, né? E tem a agenda em 2030. Então tá aí, né, irmão? É o que eu falo. O arrebatamento ele já começou. O que seria o arrebatamento já começou? O Senhor Jesus já voltou? Não, mas para algumas pessoas sim já tem levado, né? O Senhor vai voltar em nuvem de glória? Claro que vai. Mas a colheita, ela não é de uma vez, a colheita é aos poucos. Então o Senhor já tem levado parte das pessoas, e bem-aventurados que foram, né? E os que estão aqui, vamos pregar, né, irmão? Vamos pregar. A gente tem que saber que todas as coisas que virão nessa terra é por conta da iniquidade e pecado, então a gente não tem que se preocupar, porque as coisas virão. Jesus falou que no mundo a gente teria aflição, mas ele venceu o mundo e nós vamos vencer. E a gente tem que lembrar também que Deus nunca vai dar uma prova mais do que a gente possa suportar. Por pior que seja, por mais terrível que seja, o Senhor sempre vai estar conosco. E se porventura a gente não vai aguentar, o Senhor pega e nos tira dessa terra, né? Ele vai lá dar uma apertada ali no botãozinho ali no coração e te leva, e acabou, né? E glória a Deus, né, irmão? Porque a gente vai para o céu, não tem nem que se preocupar. Amém, meu irmão? Deus abençoe grandemente. Espero que edifique as almas. Isso não é para por alarde, isso é para ter fé, né? É para pegar e orar e não levar na brincadeira, né? E tomar cuidado, ter o discernimento e ir para frente. Amém? Deus abençoe grandemente seu canal, sua família, todos os irmãos, em nome de Senhor Jesus, eu creio. Amém. Irmãos, ouviram aí direitinho? Que a serva de Deus falou, irmãos, é verdadeiramente isto que vai acontecer mesmo. Eu me lembro, quando eu era pequeno,
tinha aí meus 7 anos, 8 anos. Os antigos, irmãos, já falavam esta parte, né? De que iria chegar um dia em que todas as religiões iriam se unir, né? Mas não se unir, irmãos, no termo de buscar a Deus. Não de se unir. Uma vez em que cada religião tem a sua doutrina, tem o seu modo de servir a Deus. Iriam se unir por causa disso. O ecumenismo, irmãos. Olha só. E o que falavam para mim e que a congregação cristã no Brasil seria a única a não se unir nesta parte. Não porque ela é exclusivista, mas e que essa união se daria a quem? Ao anticristo, a marca da besta. Isso eu já ouvia lá em 1978, 79, né? Quando a gente era criança, que a gente ouvia os adultos conversando. E eu ficava me perguntando, mas por que a congregação não vai se juntar? Por que vai acontecer isso? E a Irmandade, os mais antigos, falavam, olha, nós vamos viver, vai chegar um dia que nós vamos ter que se refugiar nas montanhas, nós vamos ter que viver pela fé. Por quê, irmãos? Hoje a gente está vendo para onde está indo, né? Tudo, como a Serva de Deus disse, se a gente fala alguma coisa sobre algum tema aí, um pouco mais, né? E que dá bastante polêmica, não pode. Mas quando é para brincar com as coisas de Deus, quando é para falar mal dos evangélicos, vocês podem perceber que tem pessoas que falam mal dos evangélicos, mal da obra de Deus, vai tudo bem. Porque é isso que hoje em dia está seguindo, irmãos, está indo o afunilamento, está chegando a um certa parte, né? Como diz aí, a agenda de 2030. Irmãos, o que deve acontecer até lá, irmãos? Veja bem, irmãos, a Serva de Deus comentou sobre a fome que vai vir na terra, né? As 7 vacas gordas e as magras, né? Irmãos, só pra gente ter a base, eu fui no mercado esses dias, eu me espantei com o preço do litro do leite. R$6 já indo para quase 7. Isto é em um atacadista, irmãos. O qual eu ali mexendo aqui, mexendo ali, consegui um preço a R$4,80, mas também já eram poucas caixas. Já fui ali, peguei 2 caixas que eram necessário, né? Que era a quantidade necessária. Irmãos, veja bem, os preços estão indo lá em cima, irmãos. Guerra política, guerra disso, guerra daquilo, né? E a gente está colocando aqui, irmãos, não é o que a gente está inventando, não é para assustar a nossa querida Irmandade, a população. Nós estamos colocando aqui o que nós estamos sentindo. Já é uma coisa já avisada, irmãos. Irmãos, Deus está mostrando para cada um, irmãos, do simples, aqueles simples que levanta de manhã até aqueles em que são ricos, são bem de vida, do simples ao bem de vida. Porque Deus não escolhe para quem Ele vai mostrar, se é só para o rico, se é só porque tem boas condições financeiras. Deus mostra para quem Ele quer, irmãos. Às vezes aquele que mora numa casinha, num casebre, e aquele que mora num palácio tem a mesma revelação. E o bom é que cada um que conta aqui, conta a mesma coisa, irmãos. Nós só estamos aqui fortalecendo. Por isso que quando nós vamos colocar aqui, irmãos, as revelações é para avisar a nossa querida Irmandade, aos que largaram da congregação, que largaram de suas igrejas, né? Não especificamente da congregação, mas aqueles que eram da Assembleia de Deus deixaram de ir, aqueles que eram de outras igrejas, PDA, e por aí vai, irmãos. Não estamos só falando da congregação, que também, nessa pandemia, veio esse vendaval dessa pandemia. Muitos falam aí, irmãos, criticando a congregação, que o vendaval foi dentro da igreja, mas não, irmão, o vendaval foi na terra. O vendaval foi dentro da terra. A gente usa a igreja hoje para louvar a Deus. Porque placa não salva ninguém. Nós servimos a Deus em cada denominação. Mas o vendaval veio na terra, não foi dentro da igreja. Muitos estão distorcendo esta parte. Né, irmãos?
Então vamos aí, irmãos. Aqueles que anunciam o Evangelho vão continuar anunciando o Evangelho, resgatar os filhos pródigos para retornar para a casa do Senhor. Né, irmãos? Compartilhe. Deus abençoe, irmandade. Vocês estão dando joinha aqui no vídeo e o YouTube está expandindo aí para mais pessoas. Fiquem todos na santa paz de Deus. Saúda seus familiares. Deus abençoe a irmã Luciana Belasco por essa revelação. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.